Olá, ouvintes que acompanham a Rádio Itatiaia nas plataformas digitais e também no rádio. A partir de agora, nós vamos conversar com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, ex-ministro do governo Dilma, o deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, que está conectado conosco. A partir de agora, nós vamos repercutir alguns assuntos relacionados à bancada evangélica e também os templos religiosos, a questão dos pastores aqui no Brasil. Deputado, obrigado por conversar com a Itatiaia, com os ouvintes de Minas Gerais. Eu que agradeço, Mardelli. Prazer enorme estar com o senhor e com todos os ouvintes. Deputado, eu gostaria de começar falando com o senhor, além de ser ex-prefeito do Rio de Janeiro, de ser ex-ministro do governo Dilma, o senhor é uma liderança importante no campo evangélico. A gente acompanhou, inclusive aqui na Itatiaia, o grande destaque relacionado a essa decisão da Receita Federal que suspendeu algumas isenções que eram concedidas a pastores evangélicos aqui no Brasil. Eu sei que a bancada evangélica, o senhor, toda uma frente se mobilizou rapidamente e se posicionaram de forma contrária a essa suspensão. Queria que o senhor explicasse isso aqui para os mineiros, para os ouvintes que nos acompanham, qual é o argumento da Receita Federal para suspender, se os senhores concordam com essa suspensão. Olha, o argumento da Receita Federal, na nossa opinião, é um equívoco e uma má interpretação de leis que já foram aprovadas no Congresso desde a época do presidente Fernando Henrique. A Receita Federal considera as igrejas católicas como pagando ajuda de custo aos padres, porque eles só ganham salário mínimo. Nas igrejas evangélicas, os pastores ganham mais de salário mínimo, ganham 3 mil, 4 mil, 5 mil, às vezes 10, às vezes mais. Então, eles dizem, isso aqui não é ajuda de custo. Aqui a igreja precisa pagar 20% da folha de pagamento ao INSS. E nós explicamos a eles, já fizemos leis no Congresso para esclarecer o assunto, de que a vida do pastor é diferente do padre. O pastor casa, ele tem filhos, ele tem que pagar aluguel, ele tem plano de saúde, ele paga escola para os filhos. De tal maneira que ele tem também uma vida de sacerdote, mas em condições diferentes. O que ele recebe não é salário, ele não tem carteira assinada. Ele recebe ajuda de custo maior do que o padre, porque suas despesas são maiores. Isso é uma coisa que todo brasileiro entende, mas a Receita Federal insiste em não entender. Então, as leis já foram votadas, as leis são claras. Eu mesmo, em 2015, fui relator da Lei 13.357, de 2015, em que nós esclarecemos tudo. E no ano de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, seu secretário da Receita na ocasião, fez uma ADI, que é um ato administrativo de interpretação, falando exatamente isso que eu estou dizendo para o senhor, que as prebendas pagas pelas igrejas evangélicas não eram para provocar que a igreja pague contribuição de 20% patronal. Ela não é patroa, ela não é patrão. Os pastores pagam sim, eles pagam o seu INSS como autônomos. Pois bem, o Ministério Público de Contas, ligados ao TCU, quando foram analisar isso, acharam que a lei não prevê isso. De tal maneira que notificaram o Ministério da Fazenda e o secretário atual da Receita Federal, ele não cancelou, nem confirmou, ele simplesmente suspendeu. Foi nesse momento que nós, então, começamos a trabalhar pela insegurança que isso traz a mais de 100 mil igrejas evangélicas que existem no Brasil. Ô, deputado, eu sei que o senhor, liderando aí uma frente, junto com outros pastores, outras lideranças evangélicas, o senhor já se reuniu com representantes do governo federal, salvo engano, inclusive com o ministro Fernando Haddad. E o que já saiu desse encontro? O que o senhor já ouviu do governo federal depois dessa reunião? Olha, o que eu ouvi do governo federal é que eles querem esclarecer e conseguem entender o espírito da lei. É claro que esse grupo de trabalho, que inclui o advogado-geral da União, que vai defender essa posição do governo, ministro Haddad e do presidente Lula, está esperando uma decisão do TCU. Nesse momento, o processo, que está suspenso, está na mão de um subprocurador, que é o subprocurador Lucas, com quem tem audiência na terça-feira, que vai fazer a manifestação do Ministério Público. Depois, o ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, vai dar a decisão que será então encaminhada ao Ministério da Fazenda. Nós esperamos que seja esclarecido tudo isso e que a Receita Federal não obrigue as igrejas a pagarem contribuição patronal para pastores
porque não tem carteira assinada, não existe ali uma coisa de empresa, não existe isso. É isso que nós estamos esperando que ocorra. Agora, parece uma coisa tão óbvia, meu Deus, uma coisa tão simples, mas na época da presidenta Dilma, o secretário de Fazenda, Jorge Rachid, nós todos lembramos dele, ele recolheu, ele foi às contas das mais de 100 mil igrejas que existem no Brasil e recolheu R$ 1 bilhão. Claro que todas elas entraram na justiça e o processo está correndo, mas até hoje não foi devolvido. É impressionante como a Receita não consegue entender a diferença que existe entre igrejas evangélicas e igrejas católicas. Ô deputado, o senhor reuniu com o ministro Fernando Haddad, com outras lideranças evangélicas. Então, até para pontuar aqui para os ouvintes que nos acompanham, nesse encontro o governo não deu nenhum demonstrativo de recuar, não manteve a postura? O governo disse que depende do TCU, depende do Ministério Público. O secretário da Receita fica temeroso que amanhã tenha que responder um processo de improbidade. Nós achamos, garantimos, como disse ao senhor, desde a lei que fui relator em 2015, e essa lei foi sancionada pelo presidente da República da época, não foi decretada como inconstitucional pelo Supremo, portanto, ela está rigorosamente em vigor. Nós estamos tranquilos que a lei tem que ser cumprida. Acho que é um equívoco, um mal-entendido. Espero agora, conversando com os procuradores do Tribunal de Contas da União, o Procurador de Contas, né, Ministério Público de Contas, nós possamos esclarecer, eles têm um bom relatório, o ministro Haroldo Cedrais confirme a validade da lei e o Ministério da Fazenda suspenda a suspensão e a interpretação fique como era, como foi decretada no último ano do governo do presidente Bolsonaro e a Receita cumpra. Deputado, o que chama a atenção é que o senhor mencionou aí que esses benefícios, digamos assim, eram concedidos no governo da então presidente Dilma Rousseff, que é do PT, que é o mesmo partido que está agora no poder. Por que o senhor acredita que houve essa mudança de interpretação dessa iniciativa que estava mantida no governo da presidente Dilma, se estendeu no governo Bolsonaro, e por que agora essa mudança no governo Lula, já que a gente está falando até do mesmo partido no governo federal? Olha, Mardélio, eu acredito que tenha sido provocado pelo promotor, não esse relator, mas o promotor que notificou o Ministério da Fazenda. Ele tem dúvidas. Ele acha que, pronto, a interpretação feita pelo presidente Bolsonaro no último ano de governo não está de acordo com a lei. Ela amplia o que foi feito na lei. Portanto, o Congresso teria que fazer nova lei. Isso motivou o ministro Haddad, a suspender aquela interpretação dada no Ministério, na Receita Federal, no ano anterior a ele. Pronto, é um assunto que nós temos que resolver sentando na mesa, conversando, e eu acredito que possa contribuir, porque fui relator, quando era senador, em 2015, desse projeto de lei, e foi aprovado, e foi sancionado pelo presidente da República, na época, a presidenta Dilma, e não foi considerado, como disse, inconstitucional. Essa é uma lei que está em vigor. Existe um detalhe que não foi colocado na lei, que é, por exemplo, suponha um pastor que ele não fique apenas no altar, ele tenha uma outra função, ele seja médico, e ele trabalhe num hospital da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, ou ele seja engenheiro e seja usado, seja construtor. Foi o meu caso, por exemplo, eu era pastor e era engenheiro. Quando eu exerci a função de engenheiro, ou quando um médico, dentista trabalha num pronto-socorro da igreja ou numa clínica, ali sim, ali existe uma relação, eu diria ao senhor, profissional, de emprego, existe carteira assinada. Naquele caso, tanto o engenheiro, o médico, seja quem for, o psicólogo, ele vai pagar o INSS, como todo pastor paga, mas a igreja também contribui com a parte patronal. Isso nós temos claro nessa interpretação que o governo Bolsonaro fez. De tal maneira que não tem ampliação de direitos dados na lei. Pelo contrário, até se diz, se coloca nessa interpretação exatamente isso. Se não for apenas sacerdote, mas tiver qualquer outra relação, como professor, médico, dentista, psicólogo, engenheiro, sei lá o que for, aí sim, ali é uma relação profissional, tem carteira assinada, recolha-se a parte patronal. Não ao sacerdote que está apenas no altar.
Deputado, entre os críticos dessa isenção, o argumento que mais se ouve, pesquisando aqui o assunto, é que os pastores são beneficiados em relação a um trabalhador tradicional, que está nos ouvindo agora, nos acompanhando aqui na plataforma digital. O que o senhor tem para responder esse argumento? Olha, Mardelli, que é um equívoco. Veja, um trabalhador, um pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, ele paga imposto sobre três coisas. Ele paga sobre a renda dele, se ganhar salário mínimo, está isento, mas se ganhar mais do que isso, vai pegar a tabelinha do imposto de renda. Em tudo que ele consome. Ele levanta de manhã, vai escovar o dente, ele pagou imposto na escova de dente, na pasta de dente. Se ele ligar a água da torneira, pagou imposto na água. Quando ele senta na mesa, ele pagou imposto na cadeira, na mesa, no garfo, na faca, na colher, no prato, em tudo que ele botar. Não é assim? Quando ele abasteceu o carro, pagou imposto na gasolina. Uhum. E ele vai pagar imposto também sobre o patrimônio. Se ele tem um veículo, ele paga IPVA, se ele tem uma casa, ele paga IPTU. Todos esses impostos, sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio, o pastor paga. O pastor paga todos eles, ele não tem isenção nenhuma. O que nós estamos discutindo é a igreja. A igreja sobrevive de que maneira? Os fiéis contribuem com dízimos, com ofertas, com doações, católico, espírita, evangélico. Mas esses fiéis já pagaram os impostos. Eles já pagaram impostos sobre a renda, sobre o consumo, sobre o patrimônio. O que eles sobrevivem, com o que sobra, e uma parte dão para a igreja, não é para pagar imposto de novo. Ali é para fazer a obra social, espiritual, para cuidar do tempo. Você vê Minas Gerais. Nós temos 853 municípios em Minas Gerais. Existem igrejas históricas no estado de Minas Gerais, e a maioria dessas cidades tem uma igreja na praça e outra igreja perto da fonte d'água. A minha família é de uma cidadezinha de, Simão Pereira, de Minas Gerais chamada Simão Pereira. Tem essas duas igrejas, como na maioria das cidades de Minas. A que fica perto da fonte d'água, de madrugada caiu. Era um prédio com aquelas tesouras de madeira que apodreceram depois de 250 anos, com aquelas telhas feitas de barro na coxa do escravo. A sorte que não tinha ninguém na missa, senão matava todo mundo. Eu pergunto para você, essas igrejas construídas com sacrifício de gente que morria aos 45, 50 anos, muitos trabalharam descalços, sem dentes, suor, sangue, lágrimas, levantaram esses monumentos, e nós, na nossa geração, vamos deixar apodrecer, cair, por quê? Porque a gente quer exigir imposto às igrejas? Não, as igrejas não têm que ter imposto. As igrejas precisam ser imunes. Eu não estou falando do pastor nem do padre, não. O padre é outro também. Quando ele compra escova de dente, pasta de dente, ele vai pagar imposto. Se ele vai abastecer o carro, ele paga imposto. Nós estamos falando da igreja em si. A igreja não deve pagar 20% da folha de pagamento para o INSS. Por quê? Porque todo o dinheiro que ela tem vem dos fiéis que já pagaram os impostos. É isso que eu gostaria de deixar claro para os nossos ouvintes, Martelli, para que a gente possa fazer justiça a todos os brasileiros. A quem pertencem as igrejas? Aos brasileiros, que já pagam impostos, vão pagar de novo. Jesus disse uma frase: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A frase hoje seria: dai ao Lula o que é do Lula, dai a Deus o que é de Deus. Quando você paga imposto, já deu para o Lula. O que você põe no altar não é para o Lula pegar. Ali é da igreja, é do altar. E vamos respeitar isso. É uma questão até do direito das nossas garantias individuais do artigo 5 da Constituição. Você não tem direito à informação? Tenho. Então, rádio, televisão, jornal não pagam imposto. Por quê? Porque nós queremos que eles sejam fortes, que eles informem, que eles falem sem medo, sejam destemidos e levem informação ao povo. Nós também queremos a mesma coisa com as igrejas, católica, espírita, evangélica, que elas possam pregar e o brasileiro tenha direito a escolher o que ele quiser. É a liberdade religiosa e a liberdade de imprensa. Ô, deputado, se esse cenário se manter, se a isenção não continuar, qual é a consequência para as igrejas? O que pode acontecer no cenário atual se o governo federal, se os senhores serem derrotados dessa briga, digamos assim, se o governo federal insistir nesse argumento? O que pode acontecer com as igrejas no Brasil? Eu tenho a impressão de que muitas igrejas vão ter dificuldade para continuar com o seu programa de rádio, televisão, imprimindo jornal, com a sua creche, com o seu asilo, com a sua escola, com a sua universidade, com os trabalhos sociais que fazem. Muitas não vão sequer conseguir pagar os aluguéis. É uma despesa imensa. Lembra que nas 175 mil igrejas, você tem 40 mil que são católicas. Mas as outras são evangélicas e espíritas. Na época do Rashid, ele foi direto nas contas e tirou 1 bilhão. Muitas igrejas ali até hoje não conseguiram pagar suas contas.
Então, e até hoje, e foi entrado na justiça para se reaver esse dinheiro, nem na época do Bolsonaro se retornou, mas o que ocorre é que haverá um grande prejuízo ao nosso país. Eu acredito que isso não vai ocorrer, não. Até porque, com certeza, a bancada dos evangélicos e católicos são mais de 200, mas a bancada conservadora, se você tirar os deputados de esquerda, a bancada conservadora chega a quase 380 dos 513. E, com certeza, acredito que toda ela irá se mobilizar contra o governo. E eu não acredito que o governo queira comprar uma briga desse tamanho. Deputado, para a gente encerrar aqui, gostaria que o senhor explicasse, a bancada evangélica, boa parte dela apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro na reeleição. Hoje, como que é a relação dos deputados da bancada evangélica com o governo Lula, principalmente depois dessa decisão? Olha, vamos dizer assim, é uma relação de ver a cada dia, né, as ações do governo e se não se fere o princípio da liberdade religiosa. Também o princípio da vida. Se o governo, através de medidas provisórias ou decretos, ou qualquer outro tipo de ação legislativa, tocar, por exemplo, no direito à vida, na família, na liberdade religiosa, na livre iniciativa, essas coisas todas terão uma reação muito forte do Congresso. Mas não vejo no governo esse interesse. Eu não vejo no governo esse interesse. Acho que o governo vai respeitar as decisões do Congresso, que são, como eu disse ao senhor, majoritariamente conservadoras. Não temos sobre isso. Acho que o presidente Haddad, na reunião que tive com ele, foi muito solícito e muito solidário à nossa posição. Estamos dependendo do Tribunal de Contas, aliás, do Ministério Público de Contas, do relator, com quem vou conversar na terça-feira, para superarmos esse problema e seguirmos em frente. Veja, o Brasil são 70 milhões de evangélicos, 120 milhões de católicos, somando dos 207, são 190 milhões de brasileiros que respeitam a religião, que sustentam as igrejas, que construíram as igrejas, onde frequentam com suas famílias, onde batizam seus filhos, fazem seu matrimônio e velam seus mortos. Tem sentido o governo se levantar contra isso? Não. Estado é Estado, igreja é igreja. Acredito que o governo não fará isso. Nós conversamos aqui na Itatiaia com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, ex-ministro, deputado federal Marcelo Crivella, do Partido Republicanos. Deputado, agradeço pela conversa aqui com os mineiros, com os ouvintes da Itatiaia. É um prazer enorme, uma honra enorme falar com vocês e lembrar da minha família toda lá de Simão Pereira. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.